Meu nome é Diogo Machado, eu faço parte da Recarga Club. A gente está aqui na Shot Fair em 2025. É uma oportunidade única para a gente conhecer todo o nosso portfólio, entender cada tipo de máquina, como que ela funciona e para que ela é indicada. A gente vai começar aqui nessa bancada que tem várias marcas da Red, da Lima, da RCBS. A gente tem vários tipos de funcionamento de prensa. Esse aqui é o mais tradicional, é a prensa de estágio único, formato O. Olha o formato aqui, ó. E ela é de estágio único porque a cada alavancada eu faço uma operação. Essa aqui é a Big Boys 2, é uma prensa voltada para recarga de precisão. Diogo, posso usar ela para recarga de arma curta? Pode, mas é como você comprar um trator para andar na cidade. Apesar de ser possível, não faz muito sentido por conta do investimento que é necessário para uma precisão que para recarga de bala não é exigida. E aí na sequência a gente vem para a T730 da Red, prensa semi-progressiva com indexação manual. Ou seja, a cada alavancada eu vou para uma etapa seguinte. Ela é possível fazer também o processo de espoletamento nela, que aqui tem uma peça, que aqui ela está sem o movimento, para você conseguir ver em mais detalhes, mas é possível colocar um sistema de espoletamento também. É uma prensa voltada para recarga de precisão, de fuzil, mas você pode utilizar ela para qualquer tipo de calibre, desde o 25 ACP até o 338 Lapua. O Crisanta, por exemplo, ele usa essa prensa apenas para o processo de desespoletamento e calibração total. Ele coloca os 7 calibres que ele utiliza aqui, de uma vez só, e aí ele não precisa estar regulando, ele já deixa preparado para ele fazer apenas esse processo de desespoletamento. Na recarga de precisão, você consegue ir um pouco além. Como? A gente tem a RCBS, que é uma das marcas mais tradicionais do mundo, pioneira, e eles têm a Summit, que é uma prensa focada unicamente, exclusivamente para o assentamento do projétil. É possível utilizar todas as etapas nela? É possível, mas por conta do sistema que o DAI ele desce em vez de subir, e o resultado disso é uma munição mais precisa por conta do raiamento do projétil, que ele enquadra melhor no raiamento, evita sambar, porque o projétil se alinha muito melhor. Esse grupo aqui é focado mais em recarga de precisão, mas existem prensas que são mais custo-benefício, que para recarga do 38, 380, 38 DPC. Agora a gente vai conhecer a linha da Li Precision, que é o que entrega de custo-benefício e melhor que a gente tem hoje. Pessoal, a gente está aqui na bancada da Li Precision. A gente tem excelentes modelos que são custo-benefício, tanto para aquele atirador que está entrando no mundo da recarga, que dá ali 30, 20 a 50 disparos semanais, até 500 disparos semanais. Essa aqui é a T30 Classic, é uma prensa semi-progressiva com indexação automática. Ou seja, cada alavancada eu vou para a etapa seguinte. Diferente da T730, que eu preciso ajustar de forma manual cada etapa, essa aqui, 4 alavancadas, eu tenho uma munição. Basicamente, eu desespoleto, calibro a parte externa, espoletei, coloquei a pólvora de forma automática. Na sequência, eu assento o projétil e crimpo. 4 alavancadas eu tenho uma munição. Prensa fantástica. Eu sou suspeito para falar, porque a T30 Classic foi minha primeira prensa aí há 10 anos atrás. É uma prensa muito prática de se usar. Vai ter uma produção média aí de 150 munições por hora. O investimento dela vai ser em torno de 5 mil, mas existem opções mais acessíveis. Diogo, eu estou começando agora, não quero investir 5 mil, tem um valor menor, por onde é que eu começo? E a gente tem ali tipo O, que ela tem um corpo nesse formato aqui, ó, que é o que dá nome, o tipo O, é de estágio único. A cada alavancada eu faço uma etapa separada. Depois eu removo os DAIs, coloco outro DAI e vou para a etapa seguinte. É um processo mais manual, mas é um processo muito confiável, muito prático, e para quem está iniciando é uma prensa que vai atender perfeitamente bem. A gente tem uma condição muito especial nela, foi algo negociado com a Li Precision. Ela, para você ter ideia, esse kit com os DAIs de Cabai, de top de linha, já com a bucha de troca rápida, já com o espoletador, hoje está R$ 2.200. Foi uma negociação que a gente fez com a Li Precision, que só a prensa, para vocês terem ideia, ela custa quase R$ 2.000. E com o DAI e com o bucha de troca rápida, ela caiu, ela somando os dois foi para 2.200. E aí é um valor assim excepcional, já pensando em colocar as pessoas nesse universo da recarga com um custo totalmente acessível. E existe a máquina progressiva focada também no custo-benefício. Diogo, eu quero aumentar minha produção, mas também não quero investir numa máquina tão com um custo como uma Dillon, mas eu quero investir numa prensa progressiva. Seria a
Pro 6000. Qual a diferença da semi-progressiva com a progressiva? Cada alavancada eu vou ter uma munição. Ela tem uma concha onde ela faz todas as etapas de uma vez só. Cada alavancada eu tenho uma munição. Ela requer uma curva de aprendizado um pouco maior em relação a Turret Classic e a tipo O, porque você precisa entender os 4 ou 5 mecanismos de uma vez só. Ela já alimenta o estojo automaticamente, ela já alimenta o projeto automaticamente, a pólvora também, a espoleta também. Basicamente, você só vai mexer o braço e depois de feita a configuração correta, você vai ter uma prensa progressiva de qualidade excepcional. A troca de calibre dela também é possível, porém você vai precisar, enquanto na Turret Classic é só você tirar o cabeçote e substituir por outro, nessa prensa aqui você vai precisar tirar todo, é porque aqui está bem apertado, mas você consegue retirar através dessas buchas de troca rápida que você mantém a calibração do DAI, troca o shell plate e você está recarregando o outro calibre. Mas existem as prensas top de linha progressivas que é focada em uma alta produção e uma confiabilidade de mecanismo. Uma prensa dessa aqui hoje, se eu não me engano, está em torno de R$8.000, mas uma prensa progressiva, quando a gente vai para a Dillon Precision, o valor já sobe aí um pouco para 12, 13, 14, 15 mil reais. O que é que justifica essa diferença de valor? Vou mostrar para vocês agora. Agora a gente vai conhecer as prensas progressivas de alto nível. Essa aqui é a XL750. Ela é uma prensa que ela tem uma produção estimada de 750 munições por hora, como o próprio nome já diz, XL750. Igual a todas as prensas progressivas, a cada alavancada eu vou ter uma munição. Entretanto, ela é uma prensa extremamente confiável por conta dos mecanismos que ela tem, das redundâncias que ela tem. Por exemplo, ela tem um sistema de pólvora que ela evita a carga dupla. Você precisa acionar a alavanca sempre para ela ter um reset do polvorômetro, evitando que você coloque pólvora 2 vezes. Tem vários sensores, um deles é o sensor de espoleta, que avisa que a espoleta está acabando. Ela é uma prensa no formato O. Você viu que era uma prensa tipo O baratinha. Nem sempre a tipo O é uma prensa mais barata. Você tem uma tipo O progressiva, de altíssima qualidade. Ela é o carro-chefe em termos de venda da Dillon Precision. Não é a prensa mais rápida, mas é a mais vendida, uma das mais vendidas do mundo. Muito fácil a troca de calibre nela também. Ela tem um sistema que basta você fazer a troca do cabeçote. Então você já começa a utilizar outro calibre. É bem prático. Uma coisa bacana em relação a Dillon é que ela não tem ajustes. Para você mudar de calibre, enquanto na Pro 6000 você vai precisar regular a altura de alguma coisa, do case feeder, ela não. Você vai fazer apenas substituição de peças. Então ela previne que você cometa erros. O suporte da Dillon Precision é impressionante também. A marca ela tem garantia vitalícia. Então qualquer problema que venha acontecer nela, a fábrica cobre 100%. Então a gente não tem absolutamente... Tá vendo? Todas as marcas que a gente trabalha, a gente tem essa qualidade. Se não tivesse, a gente não comercializaria. Mas a Dillon Precision é impressionante a agilidade que eles têm em relação à substituição de quando é necessário. E agora a gente vai para a top 1 da Dillon Precision, que é a RL 1100. Como o próprio nome já diz, ela é uma prensa que ela tem uma produção estimada aí de 1.100 munições por hora, mas você pode aumentar bastante aí esse número. Igual a todas as prensas progressivas, a cada alavancada você vai ter uma munição, mas a diferença é a confiabilidade ainda mais do mecanismo em relação a ela. Porque ela trabalha com muita redundância, muito sistema de segurança. Por exemplo, se você parou aqui, você não consegue voltar. Você é obrigado a seguir o ciclo. Enquanto a XL750, o corpo dela é de alumínio naval, essa aqui é em aço. Então ela é focada em durabilidade. Você não vê peças de plástico, você não vê aquele conjunto de molas. É uma prensa assim, focada em alta produção. Diferente da 750 aqui, é uma prensa mais purinha, que você consegue alternar calibres. A alternância dela já se torna inviável por conta do propósito dela, que é confiabilidade na operação e padronização. Então, ela tem um sistema de swag aqui, onde você calibra o bolso interno da espoleta. Cara, é uma prensa fantástica. Hoje é a prensa que eu utilizo para recarga do 9mm. Ela já vem com case feeder elétrico de fábrica. Você também pode colocar um alimentador de projéteis, bastando apenas manusear para a munição sair. O espoletador também é automático. Cara, é uma prensa assim fantástica para não colocar absolutamente defeito nenhum. Existe também um intermediário aí entre a Lee Precision e a Dillon Precision no que tange as prensas progressivas, e a gente vai conhecer agora. Agora a gente vai conhecer a X10,
que é a prensa top de linha da Frankford, é uma marca aí centenária, que entrou há pouco tempo no ramo das prensas de recarga e já começou em alto nível com uma prensa progressiva. É uma prensa que trabalha com muita redundância. Para vocês terem ideia, ela tem 10 estações no cabeçote dela. Diogo, mas por que 10 estações? Vem ver, aqui a gente vai conseguir acompanhar melhor. Primeiro a gente tem um decapping die universal para fazer a extração da espoleta. Na sequência, a gente tem um decapping die mais calibração externa. Mas Diogo, por que vai tirar a espoleta 2 vezes? Não é que ela vai tirar a espoleta 2 vezes, mas eventualmente, a cada X mil recargas, a gente observa que um espoleta ali fica preso. E aí, entendendo que isso pode acontecer, que é algo natural do processo, ela trabalha com redundância para ter certeza que a espoleta foi retirada. Na terceira etapa, a gente tem um swag, que ele faz a calibração do bolso interno da espoleta. Às vezes a gente tem um estojo NTA, e aí ele tira aquela rebarba calibrando o estojo para receber a nova espoleta. Na sequência, a gente tem o sistema que ele faz a abertura da boca do estojo, mas você pode também utilizar um outro sistema para aumentar a calibração do diâmetro interno do estojo para acomodar melhor o projeto. Isso garante um melhor assentamento. Agora, o destaque dessa prensa vem para o polvorímetro, que eu julgo ser hoje o melhor polvorímetro volumétrico do mercado. Primeiro porque ele utiliza um sistema de rolamento, então isso garante uma maior uniformidade na ida e vinda da gaveta. Outro ponto é o sistema de calibração com micrômetro, é o único do mercado que tem esse sistemazinho aqui de micrômetro. Ele é acionado de forma progressiva a cada alavancada também. Diferente da Dillon, que faz nessa estação a abertura da boca e o dispensa de pólvora, e nessa é apenas dispensa de pólvora, isso evita forçar o estojo nessa etapa. Vamos ver agora como é que funciona o alimentador de projéteis dela, que é o único do mercado que tem integrado no seu funcionamento o assentamento. Outra coisa bacana, pessoal, aqui ó, já tem luzinha, viu? Já assenta o projétil ó, de forma automática. E aí na sequência, a gente crimpa. E custa em torno aí de 20% a menos que um RL 1100. Porque é uma estratégia comercial da Frankford para tentar ganhar mercado com uma prensa que tem muita tecnologia, muitas funcionalidades e com um preço totalmente acessível, que traz um excelente custo-benefício no que tange a prensas progressivas de alta qualidade. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido bastante conhecer o nosso stand. Eu sei que são muitas prensas, é um universo imenso, mas você não precisa entender no detalhe cada prensa. Diogo, eu quero comprar uma, não sei o que se adequa ao meu perfil, não tem problema nenhum. Manda uma mensagem para o nosso canal de atendimento. Nós temos um time de consultores que vai entender exatamente a sua necessidade e indicar o material que mais faz sentido para a sua realidade, indicando aquilo que é exatamente o que você precisa. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, é só deixar aí nos comentários. Valeu!